à beira de um riacho, que, do alto emaranhado de montanhas, precipitava-se por entre as planícies verde aveludadas, caminhava um belo jovem, pensativo. Mantinha a cabeça abaixada, não dando atenção aos passarinhos e a outras pequenas figuras que aqui e acolá dele se aproximavam confiantes. Parecia não chegar a uma conclusão sobre aquilo que ocupava sua alma. Suspirando, sentou-se num bloco de pedra e não percebeu que a água respingava justamente nesse local, cobrindo-o de vez em quando com uma golfada de gotas aperoladas. Agora, porém, algumas alcançaram o seu rosto. Indiferente, a secou e olhou ao seu redor. Então fui novamente para perto da água. Murmurou baixinho. Parece que algo me chama. Será que as irmãs de rima têm uma mensagem para mim? Então vou chamar elas logo. Levantou-se e lançou sua voz por cima do estrondo. Vós, irmãs, ouçam-me. Saudações tenho para vós de Ima, a formosa. Debruçou-se escutando. Parecia ter ouvido um riso límpido, mas o estrondo das águas o tragou. Em lugar nenhum conseguiu avistar uma figura. Chamou novamente as mesmas palavras, outra vez sem êxito. Por que elas não vêm? Elas me escutam, isso eu sinto, eu preciso delas. Tinha dito isso, contrariado. Então pensou, se eu necessito delas, devo chamar de maneira diferente. Elas têm razão em não atender a tão tolo chamado. Eu não pedi que viessem. Sorrindo, fez novamente soar sua voz. Ó, irmãs de Ima, aqui está um homem solitário que deseja dialogar com vocês. Peço-lhes que apareçam. Novo riso mais forte. Simultaneamente, o jovem sentiu-se envolvido como que por leves véus. Diante dele, no chuviscar da água, estava uma figura que lhe parecia bem conhecida. Rima, exclamou alegremente. Não, Rima, soou ao seu encontro. Eu me chamo Hila. Tu chamaste pelas irmãs. Não sabes tu que em cada água só vive e reina uma de nós? Se quiseres ver mais, tens que caminhar adiante. Foi dito de modo extrovertido. O ser humano ali não conseguia responder nesse tom brincalhão. Hila, eu estou solitário, disse suplicante. Isto eu já ouvi uma vez, riu a Intial. Agora que estou contigo, essa solidão terminou. Ela também não precisaria existir. Se nos teus pensamentos cismadores não te tivesses absorvido tão inutilmente, olha ao teu redor. Tudo vive e está disposto a ajudar-te. Assim como Rima o tinha feito antes, Hila indicou com o braço estendido ao redor e os olhos de Miang pareciam abrir-se. Em toda parte viu os pequenos e pequeníssimos entes. O vale do riacho parecia estar repleto de atividade. Suspirando aliviado, sentou-se novamente na pedra grande, enquanto a Undina escolheu um lugar envolto de água para descansar. Tu estás recaindo em erros antigos, Miang. Animou ela o ser humano, que procurava por palavras. Com isso, porém, ela não conseguia desencadear o fluxo de suas palavras. Ao contrário, ele teve que refletir tão intensamente sobre o sentido de suas palavras que esqueceu tudo ao seu redor. Erros antigos? Murmurou ele. Erros antigos? Um som surdo, que parecia soar demoradamente de longe, o fez sobressaltar-se. O príncipe chama, adeus Hila, eu voltarei. Procuro teu erro, ecoou da água. Mas Miang já tinha se afastado a passos largos. Quando, seguindo o som, chegou ao local onde um homem, com toda sua força, fez soar os sons graves através de um enorme chifre de animal, encontrou-se em meio a intenso movimento. De todos os lados homens aproximavam-se. Cada um tinha deixado os seus afazeres para ouvir o que o príncipe desejava. Após algum tempo todos pareciam estar presentes, pois o chifre silenciou. Em seu lugar, ouvia-se a voz de grande alcance de um homem, que subiu numa plataforma de pedras empilhadas. O príncipe Fong comunica a vós, ó homens,
que é necessário combater os animais predadores que parecem ter se multiplicado enormemente, causando grande prejuízo aos nossos rebanhos. Um murmúrio surdo perpassava as fileiras dos ouvintes. Apesar de os nossos pastores terem recebido a ajuda de uma escolta, continuou o palestrante, não lhes é possível defender-se das pilhagens noturnas. Mas o que ainda é pior, nos chegam notícias de assaltos aos assentamentos em direção ao nascer do sol, contra os quais as mulheres e crianças são impotentes. O murmúrio intensificou-se. Exclamações indignadas fizeram-se ouvir. Algumas mãos se ergueram. Deve ser prestado auxílio imediato e uma expedição guerreira deve ser empreendida contra os bandidos. Subitamente, levantaram-se as cabeças dos homens. Seus membros se aprumaram. Uma expedição guerreira. Isto era uma notícia bem-vinda. O príncipe Fong manda convocar-vos, ó homens. Não deveis acompanhar ele obrigados. Isso deve acontecer voluntariamente. Também não devem participar desse grupo os anciãos e nem os jovens, pois será um empreendimento sério que exige valentia. Devem ficar também aqueles cujo cargo assim o exige. Voltem para casa e decidam quem quer atender ao chamado. Voltem aqui hoje, antes do anoitecer. O anunciante deixou a plataforma e foi imediatamente circundado pela multidão excitada. Cada um parecia ter perguntas. Em que direção seguiria o grupo? Se o príncipe os acompanharia? Quem deveria ser considerado jovem e muitas coisas mais? Inicialmente, o homem deu respostas pacientemente. Quando a afluência das pessoas aumentou, ele se desvencilhou. Miang, onde está? Miang, gritou ele por sobre as vozes agitadas. O príncipe Fong chama-te. Eu te acompanho. Rapidamente, Miang dirigiu-se para perto dele. Juntos abriram caminho por entre a multidão que se debandava em vários grupos. Achas, Hang, que o príncipe irá levar-me junto? Perguntou excitado. O outro o olhou, detendo os passos por um momento, e levantou a mão, indeciso. Isto ninguém pode prever. Foi sua resposta. Se tu fosses um de nossos jovens, eu não teria dúvida. Mas contigo ele tem algo especial em mente. No entanto, receberás tua resposta imediatamente. Acrescentou Hang sorrindo. Lá adiante, vejo o príncipe nos aguardando. Em frente a uma grande e bonita tenda estava Fong, a cujo aspecto totalmente modificado Miang teve que se acostumar sempre de novo. Não eram somente as suas pomposas vestimentas que tornaram a sua figura extremamente imponente, também não somente a expressão de seu semblante, mas pairava uma altivez sobre o seu antigo companheiro, que parecia excluir qualquer intimidade. Miang sentiu-se incapaz de aproximar-se de Fong da maneira habitual. Extintos pareciam os últimos dias de deliciosa amizade na selvagem região montanhosa. Também agora, o jovem aproximou-se com profunda reverência ao que o aguardava e esperou que ele lhe dirigisse a palavra, mesmo que tudo dentro dele o impelia a falar e perguntar. Se tivesse levantado o olhar, deveria ter notado o olhar paternal de Fong sobre ele. Miang, mandei chamar-te. Iniciou ele, porque tenho assuntos importantes para tratar contigo. Como foste informado, eu devo partir amanhã com os meus súditos contra os animais ferozes. Interrompendo-se involuntariamente, notou como o semblante de Miang cobriu-se com palidez mortal. O que tens? Exclamou assustado. Meu pai também partiu e nunca mais voltou, respondeu Miang impetuosamente. Isso não é motivo de supor que eu também não retorne, sorriu Fong amavelmente. Então ao menos deixe-me acompanhar-te, irrompeu do jovem. Mas já percebo que queres dizer não. Falaste dos teus súditos. Eu sou o estranho que toleras com bondade, mas do qual tu não necessitas. Fong tentou, em vão, interromper as palavras que brotavam. Somente quando o exaltado parou para respirar, foi-lhe possível dizer com voz firme, amigável:
Estás num caminho errado, Miang, que irá te levar ao emaranhado de velhos erros. Eu havia te escolhido para guiar o povo na minha ausência. Porém, quem não é capaz de controlar-se a si mesmo, não pode guiar outros. Suspirando em silêncio, afastou-se e deixou Miang sozinho, uma presa dos mais conflitantes sentimentos. Decepção, vergonha, arrependimento clamavam no peito de Miang. Teve vontade de fugir para a solidão. Sentiu-se, porém, preso a este local, do qual tinha que observar como Lung, um homem mais idoso, prudente, foi chamado pelo príncipe e provavelmente incumbido com a representação. Depois viu os preparativos para a caça e a dor de talvez perder Fong sobrepôs-se a todas as outras vozes. E com esse medo na alma arrastou-se até a sua tenda e jogou-se sobre o seu leito de peles. Hora após hora passou. Ele não o percebeu. Quando olhou ao redor, o breve crepúsculo já havia chegado, e a lua quase cheia enviou a sua luz prateada por sobre a paisagem. Agora a reunião certamente já havia começado. Miang assustou-se, entretanto, consolou-se com o fato de que o príncipe havia recusado a sua participação no grupo. Assim também era supérfluo nos preparativos. Mas a partida dele, queria e precisava ver. Saiu de sua tenda e esgueirou-se até a tenda de seu antigo companheiro. Esperou por longo tempo. Depois, ruídos confusos, vozes, o fungar dos cavalos indicaram o encerramento da reunião. Agora o príncipe deveria aparecer. Miang queria tentar obter alguma tarefa para o período da ausência. Se pedisse humildemente, certamente Fong não recusaria, mas o que foi isso? O ruído vindo do local de reunião afastava-se mais e mais. Não havia dúvida, o grupo tinha se formado e estava partindo a galope. Aniquilado, Miang ficou parado ao lado da tenda, estremecendo de agitação interior. Fong havia partido, talvez para nunca mais voltar. Fong novamente o havia rejeitado. O que havia dito para zangar o nobre? Quando, desesperado, se fez essa pergunta, ouviu dentro de si o eco de suas próprias palavras tolas e a resposta severa, repreensiva, do príncipe entremeado às palavras de Hila: procura teu erro. Envergonhado, esgueirou-se novamente para sua tenda, jogou-se de joelhos diante de seu leito e implorou ao Altíssimo por clareza, para reconhecer seu erro e o seu caminho, por força, para finalmente trilhar esse caminho.